Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre funções trigonométricas, vamos tratar de equações trigonométricas e inequações trigonométricas e também tratar dos gráficos das funções trigonométricas. Já é a segunda parte do vídeo que a gente está falando sobre esse assunto. Para começar falando sobre equações trigonométricas, a gente vai tratar de equações da forma seno de x igual a A, cosseno de x igual a A e tangente de x igual a A. Vou fazer através de exemplos, porque eu acredito que fica mais fácil assim da gente poder entender. Se você quer resolver essa expressão seno de x é igual ao meio, quando eu olho aqui para o círculo trigonométrico, eu estou vendo aqui, marcando qual é a imagem no eixo dos senos, que está dando 1/2 aqui, ó, tá? Aqui está o eixo dos senos e eu estou marcando aqui o valor de 1/2. Eu tenho aqui dois ângulos, né? Que podem me dar diretamente aqui. Esse ângulo aqui, que eu marquei de azul, e vamos lá, e esse ângulo aqui que eu tô marcando de verde, ó. Mas será que são só esses dois? E se, por exemplo, eu der uma volta no círculo trigonométrico e parar aqui de novo? E se eu der duas voltas no círculo trigonométrico, uma, duas, e parar aqui de novo? Então, vocês já estão observando, né, que existem infinitos valores, infinitos ângulos, posso dar 3, 4, 5, 50 voltas, e eu vou obter a imagem do seno desse x sendo 1/2. Eu posso parar tanto aqui ou na linha de cá, né? Posso dar aqui muitas voltas e parar do lado de cá. E da mesma forma, eu vou obter 1/2. Então, como é que a gente vai resolver isso? A gente precisa aprender um jeito para escrever essa periodicidade. Por exemplo, expressar quanto que vale essas voltas. Então, dar uma volta no círculo trigonométrico completa é a mesma coisa que a gente andar 2π. Dar duas voltas completas no círculo trigonométrico é a mesma coisa que a gente andar 4π. Dá, então, esse daqui, uma volta, duas voltas. Agora, k voltas no círculo trigonométrico vai me dar k vezes uma volta, né? K vezes 2π. Então, para a gente expressar, né, essas voltas, tanto faz a gente andar para a direita ou para a esquerda, né? A gente podia também dar a volta assim, né? A gente podia ter o valor de ângulo negativo, que não tem problema. A gente generaliza com essa expressão aqui. Então, por exemplo, nesse caso aqui, no primeiro quadrante, o x, ele pode ser igual a π sobre 6, ou o x pode ser igual a 5π sobre 6. Mas para a gente generalizar, a gente coloca essa expressão aqui, k vezes 2π, para poder dizer que tanto faz que ele chegue no π sobre 6 na primeira volta, ou na segunda volta, ou na terceira volta, ou na milésima volta, dependendo do valor de k que eu colocar. Por exemplo, se k igual a 0, eu vou estar na primeira volta, porque isso daqui vai dar só π sobre 6. Se k igual a 1, eu vou estar na segunda volta, porque vai ser π sobre 6 mais 2kπ, tá bem? E a mesma coisa eu vou fazer aqui, 5π sobre 6 mais k vezes 2π. E eu vou ter que dizer aqui, né, k pertencente aos naturais. K precisa ser um número inteiro, tá? K precisa ser um número inteiro, como eu falei, então a gente precisa colocar o z, né? K pertencente a z. Então, expressando direitinho aqui a nossa resposta, eu tenho aqui, né, que a solução vai ser x pertencente, ó, x igual a π sobre 6 mais 2kπ,
ou x igual a 5π sobre 6 mais 2kπ. Agora, falar dessa expressão tangente de x igual a 1. Quando que a gente obtém o valor da tangente igual a 1? Quando a gente está aqui, né, com esse ângulo π sobre 4, ou ainda quando a gente está aqui com esse ângulo π sobre 4 mais π. Então, nesse caso da tangente, eu posso andar π sobre 4, eu posso andar π sobre 4 mais π, eu posso andar π sobre 4 mais 2π. Então, eu não vou precisar expressar duas vezes o x, né, nessa expressão aqui, ele vai poder ser igual a π sobre 4, e eu posso ir andando de meia em meia volta, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Todas essas expressões vão me dar valores de ângulos cuja tangente vale 1. Então, é só eu colocar aqui kπ, porque eu tô andando meia volta, com k pertencente aos inteiros. Então, essa daqui é nosso conjunto solução. Tá? Agora, fazer esse exemplo, seno de 2x igual a 1. Primeira coisa, então, eu olho para a função que eu tô tratando, o eixo do seno está aqui. Tô olhando para a imagem que essa função tá me dando é 1, a gente marca aqui o valor 1 aqui, no eixo dos senos, e procura qual é o ângulo que tá me dando esse valor 1 aqui. Qual ângulo que é? É o ângulo de 90 graus, ou seja, o ângulo π sobre 2. Então, eu tenho o quê? Que 2x está sendo igual a π sobre 2. Mas é só π sobre 2? Será que é? Se eu der mais uma volta, né? Mais 2π. Se eu der outra volta, aí fica daquele esquema lá que a gente tá fazendo, que é o k vezes 2π com k pertencente aos inteiros. Só que eu não quero 2x, eu quero x, tá? Então, vou fazer x igual a π sobre 2 mais 2kπ sobre 2. Isso vai ser igual a π sobre 4 mais kπ. Então, a minha solução é x pertencente aos reais, tais que x é igual a π sobre 4 mais kπ, com k inteiro. Agora, cosseno de x menos π sobre 3 igual a raiz de 3 sobre 2. Primeira coisa, então, que função que se trata? A função dos cossenos. Eu venho aqui ao eixo dos cossenos. Qual é a imagem da função no eixo dos cossenos? Raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo agora que está me dando esse raiz de 3 sobre 2? Eu tenho que π sobre 6, ou lá o ângulo de 30 graus, né? 30 graus. Ele me dá aqui como imagem o raiz de 3 sobre 2, mas é só o π sobre 6? Não, menos π sobre 6 também me dá, tá? Que seria, quem que é menos π sobre 6? Eu dou uma volta, seria 2π menos π sobre 6. Isso daqui dá 11π sobre 6, que é esse ângulo aqui. Então, esse valor que tá aqui dentro do parênteses, né? O meu x menos π sobre 3, ele vai poder ser igual a π sobre 6, ou x menos 3, ó, x menos π sobre 3 vai poder ser igual a 11π sobre 6. Mas vão ser só esses ângulos? Não, né? A gente adiciona aqui mais 2kπ, isso é um k, mais 2kπ. Daí, olha só, então, eu vou isolar o x, passar o menos π sobre 3 para o outro lado, e vou ter que x vai ser igual a π sobre 2 mais 2kπ, 2kπ. O x igual, aqui ó, o que que eu tô fazendo? A mesma coisa que eu fiz em cima, né?
11π sobre 6. O menos π sobre 3 passou para lá somando, né? Porque ele tá subtraindo. Mais π sobre 3. Minha canetinha tá desregulada. Mais... e tá totalmente fora. Voltando aqui, então, mais π sobre 3, mais 2kπ. Fazer essa conta aqui, que eu não fiz em cima, fui direto, né? 6 vezes 3, 6 é o mínimo múltiplo comum, 11π primeiro, e aqui eu multiplico embaixo e em cima por 2, mais 2π, mais k, 2kπ. Então, aqui embaixo, x vai ser igual 11, 12, 13 π sobre 6 mais 2kπ. Só que veja bem, nesse caso aqui, olha, veja que o arco 13π sobre 6, ele é igual a 12π sobre 6 mais π sobre 6. Quem que é isso aqui? Isso aqui são duas voltas, isso daqui é 2π sobre 6, 2π. Mais π sobre 6. Isso aqui, duas não, né? Isso aqui é uma volta. E as voltas que a gente tá dando no círculo trigonométrico, a gente tá contando elas aqui. Eu não preciso de contar essa volta. Então, eu posso ainda simplificar essa expressão, posso deixar desse jeito. Mas mais simplificada, ela vai estar como resposta π sobre 6 mais 2kπ. 13π sobre 6 e π sobre 6 a gente chama de arcos côngruos, tá? Então, a solução vai ser x real, tal que x é igual a π sobre 2 mais 2kπ, ou x igual a π sobre 6 mais 2kπ, com k pertencente a z. Agora sim. Então, essa parte aqui, a gente tem a soma de 3 termos e veja bem, vou fazer primeiro esses dois termos aqui. Antes de tudo, veja o seguinte, a gente conhece essas duas fórmulas aqui, cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B menos, seno A, seno B, cosseno de A menos B, cosseno A, cosseno B, menos, mais seno A, seno B. Se eu somar essas duas equações aqui, fizer essa soma, eu vou obter 2 vezes cosseno de A mais B, peraí, mentira. Cosseno de A mais B, mais cosseno de A menos B, igual, agora sim, 2 vezes cosseno de A, cosseno B, e menos seno A, seno B, mais seno A, seno B dá zero. Então, essa fórmula me dá isso daqui de baixo. Olha só, eu aqui, olha, se eu chamar esse cara aqui de x e esse cara aqui de y, e isolar o A e o B, fizer um sisteminha aqui, né, x igual a A mais B, y igual a A menos B, eu vou obter que A é igual a x mais y sobre 2, e B, se vocês fazerem as continhas, é igual a x menos y sobre 2. Então, reescrevendo aqui, olha, eu tenho que cosseno x mais cosseno y é igual a 2 vezes cosseno, quem que é A? A tá aqui, ó. X mais y sobre 2 vezes cosseno x menos y sobre 2. Essa continha para chegar aqui, ó, é a mesma coisa que a gente fez ali. Se eu somar essas duas, eu tenho que x mais y igual a mais a, 2a, mais b menos b, 0. Então, a é igual a x mais y sobre 2. Por isso que chegou aqui, tá? Substitui o a em b aqui, aí eu chego também na segunda. Agora, eu vou utilizar essa expressão aqui que a gente obteve para ver quanto que vale cosseno de x, tá? Vamos fazer aqui. Cosseno de x mais cosseno de 3x. Isso é igual, meu x tá aqui, meu y aqui é 3x, né? 2 vezes
cosseno, quanto que vale o x mais y, né? É x mais 3x. Então, cosseno de 4x sobre 2, que dá 2x, vezes cosseno, quem quer x menos y, menos 3x, sobre 2. Isso daqui vai ser igual a 2 vezes cosseno de x vezes cosseno, aqui dá menos 2x sobre 2 menos x, cosseno de menos x. Aqui, esqueci de um 2 aqui. Agora, veja bem, eu já tenho o valor para essa expressão aqui. Eu vou reescrever tudo, tá bem? Vou fazer outra reta aqui. E agora a gente resolve a nossa equação aqui embaixo. Cosseno de x mais cosseno de 3x mais cosseno de 2x igual a 0 é a mesma coisa que eu pedi, as duas primeiras substitui por essa expressão aqui. 2 vezes cosseno de 2x cosseno de menos x mais cosseno de 2x igual a 0. Eu vou colocar aqui o meu cosseno de 2x em evidência. Então, isso é a mesma coisa que eu pedi cosseno de 2x, que multiplica... Antes de eu escrever cosseno de menos x, observa uma coisa. Cosseno de menos x no círculo trigonométrico, olha lá. Quando eu tô olhando pro eixo dos cossenos, esse eixo aqui, olha. Tanto faz eu pegar o ângulo x, vamos supor que esse seja o ângulo x, quanto eu pegar o ângulo menos x, a imagem dos dois vai ser exatamente a mesma, tá? Tanto do ângulo x quanto do ângulo menos x. Então, eu não preciso deixar cosseno de menos x. Eu posso, isso daqui é igual a cosseno de x. Então, continuando a minha escrita, coloquei o cosseno de 2x em evidência. Então, isso vai sobrar 2 vezes cosseno x mais 1. Igual a 0. Quando eu tenho um produto dando 0, ou o primeiro termo é 0, ou o segundo termo é 0. Então, o que que a gente tem? Cosseno de 2x é igual a 0, ou 2 vezes o cosseno de x mais 1 é 0. Agora, veja bem. Cosseno de 2x, eu venho aqui no círculo trigonométrico. Aqui tá o eixo dos cossenos, né? E qual é o ângulo que me dá a imagem 0? 0 é aqui, né? Então, é esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Aqui é o ângulo π sobre 2 e aqui é o ângulo 3π sobre 2. Então, agora eu comparo quem tá aqui, né? O meu 2x, ele é igual a π sobre 2. Agora, eu posso colocar direto de meia e meia volta, né? Ó. Mais meia volta, mais meia volta, mais meia volta, mais meia volta é π, vezes o k. Passo o 2 para cá, agora pro outro lado dividindo, eu vou ter que x vai ser igual a π sobre 4 mais kπ sobre 2. Só que meu x, olha aqui em cima, ele tá entre 0 e 2π. Tá? Então, quais são os valores de k que eu vou permanecer nesse intervalo? Os valores de k que eu vou permanecer nesse intervalo, se k for 0, o meu x vai ser igual a π sobre 4. Se meu k for 1, o meu x vai ser π sobre 4 mais π sobre 2, que vai dar 3π sobre 4. Se o meu k for 2, então isso daqui vai dar 5π sobre 4. Se meu k for 3, isso daqui vai dar 7π sobre 4. Se o meu k for 4, isso daqui vai dar 9π sobre 4. Mas aí eu já passo da segunda volta, da volta inteira, né? Eu já passo do 2π, então isso daqui já não pode estar. Então eu fecho meu conjunto aqui. Tá? Das primeiras opções. Agora, se meu x for, se eu estiver nessa segunda opção, 2 vezes cosseno de 2x mais 1 igual a 0, eu vou estar, né,
2 vezes cosseno de x igual a menos 1, ou cosseno de x igual a menos 1/2. Eu olho no círculo trigonométrico aqui, aqui é o cosseno, menos 1/2 tá aqui. Quais são os ângulos que me dão menos 1/2? Esse ângulo de cá e esse ângulozinho de cá, que são, fazendo o desenho um pouquinho maior, o ângulo que dá a imagem aqui no menos 1/2, é quando aqui, olha, essa parte aqui vale 60 graus, tá? Essa parte aqui vale 60 graus. Então, esse restinho aqui que sobrou, né? 60 é a mesma coisa que π sobre 3. Vou escrever π sobre 3, que a gente tá fazendo tudo em radião. π sobre 3, essa partezinha aqui. Então, essa parte de cá, ela vale 2π sobre 3. E até aqui, essa parte aqui também vale π sobre 3. Então, esse ângulo, os ângulos que eu tô querendo é o 2π sobre 3 e o ângulo que vem até aqui é o 2, 3, 4π sobre 3. Então, x vai ser igual a 2π sobre 3 ou 4π sobre 3. A solução é a união desses dois conjuntos. E tá aqui o conjunto solução, então, π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4, 7π sobre 4, 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Por que que esse exercício ficou tão grande? Porque eu mostrei para vocês como que a gente chega nessa fórmula do produto, tá bem? Então, foi o que eu combinei com vocês. A matéria não fica tão extensa, mas eu faço bastante exemplo e tô procurando mostrar para vocês, já dentro de uma aplicação, como que a gente usa essa fórmula aqui. Essa fórmula, se vocês precisarem, vocês podem obter ela em fórmula de transformação para o produto, do cosseno, relação do seno e cosseno. E a gente consegue chegar nela utilizando essas relações trigonométricas aqui, tá? As fórmulas da soma. E foi o que eu quis mostrar nesse exercício. Se a gente tivesse usado ela direto, o exercício já saía mais rápido. Mas para mim não era essa a ideia. Agora, equações do tipo, quando a gente tem essas igualdades aqui, olha, seno de alfa igual a seno de beta, cosseno de alfa igual a cosseno de beta, tangente de alfa igual a tangente de beta. Por exemplo, aqui, resolva a equação em cada item. Eu quero todos os valores de x, tal que o seno de x fique sendo igual ao seno de π sobre 9. Eu não coloquei aqui, como no exercício anterior, o intervalo de variação do x. Por exemplo, não quero x no primeiro quadrante, eu quero x qualquer. Quero qualquer x cujo seno seja igual ao seno de π sobre 9. São dois ângulos. Olha só, o seno de π sobre 9, ele tá aqui no primeiro quadrante. O π sobre 9, ele tá no primeiro quadrante, tá? Aqui. E ele dá pra gente essa imagem. Mas tem outro ângulo também que vai dar pra gente essa imagem, que é esse ângulo aqui. Então, aqui tá o π sobre 9. E aqui tá esse ângulo aqui, eu conheço o π. Então, eu descobrir esse ângulo aqui do pontinho verde, que eu vou colocar. Eu faço π menos π sobre 9, que dá 8π sobre 9, tá bem? Então, aqui é o π sobre 9 e aqui é o 8π sobre 9. O meu x, ele vai poder ser π sobre 9 mais 2kπ, 2π vezes k, ou o x vai poder ser 8π sobre 9 mais 2π vezes k, com k inteiro. Essa aqui é a nossa solução, tá bem? Porque, né? Então, é esse ponto aqui, mais quantas voltas eu quiser dar, tá? Esse pontinho aqui verde, mais quantas voltas eu quiser dar. Tá aqui agora essa expressão cosseno de x e cosseno de 2π sobre 5. Tá aqui o ângulo 2π sobre 5 e tá aqui a imagem que ele tá me gerando no eixo dos cossenos. Só que também esse ângulo aqui de baixo, né, que é esse ângulo aqui, né, olha, daqui até aqui,
também vai me dar a mesma imagem, né? Então, eu tenho esse ângulo aqui, que é o 2π sobre 5, e como que eu faço para descobrir esse ângulo de baixo? Eu venho aqui no 2 até o 2π e subtraio 2π sobre 5, porque esse tamanho aqui é o ângulo de 2π sobre 5. E obtenho aqui 8π sobre 5. Então, meu x, ele vai poder ser igual 2π sobre 5 mais 2kπ, ou x vai poder ser igual a 8π sobre 5 mais 2kπ. Neste caso, essa igualdade da tangente, eu quero tangente de x igual a tangente de 3π sobre 10. Tá aqui o ângulo 3π sobre 10, tá aqui de verde a imagem que ele tá me dando no eixo da tangente. Então, tem um outro ângulo também, que é esse ângulo aqui, que também vai me gerar a mesma imagem, tá bom? Então, olha só, eu tenho aqui o ângulo de 3π sobre 10, eu dei meia volta e obtive outro ângulo que me dá a mesma imagem. Então, por isso que eu faço 3π sobre 10 mais π, que é meia volta. Aí, para eu fazer a minha resposta, é x igual a 3π sobre 10 mais kπ, porque eu posso andar, observa, de meia em meia volta, que eu vou estar nos ângulos que vão me dar essa mesma imagem, através da função da tangente, tá? Com k pertencente aos inteiros. Agora, essa expressão seno x igual a cosseno de 2π sobre 5, a gente vai ter que lembrar o seguinte: quando a gente tem aqui no círculo trigonométrico um valor para o cosseno, em um certo ângulo alfa, eu vou obter no eixo dos senos esse mesmo valor quando eu fizer 90 menos alfa. Veja bem, esse mesmo ângulo de cima para baixo vai me gerar a mesma imagem no eixo dos senos. Esse tamanho aqui, esse tamanho aqui. Aqui é o cosseno de alfa, aqui é o seno de 90 menos alfa. 90, né, menos alfa, ou ainda π sobre 2 menos alfa. 90 e π sobre 2, mesma coisa. Então, essa expressão é que eu quero obter. Essa expressão, que é o cosseno de 2π sobre 5, eu vou escrever como sendo o seno de π sobre 2 menos 2π sobre 5. Isso é igual ao seno, tiro aqui o mínimo múltiplo comum, que é 10, de 5π menos 4π, isso é igual ao seno de π sobre 10. Reescrevendo a minha expressão, eu estou procurando agora o x, tal que seno de x seja igual a seno de π sobre 10. Olhando aqui no círculo trigonométrico, aqui estaria mais ou menos nosso π sobre 10, tá? E me dá como imagem do seno esse pedacinho aqui. Tem um outro ângulo também, que é esse ângulo aqui, que também vai me dar a mesma imagem. Daqui aqui é π sobre 10, então esse ângulo aqui é o quê? É π menos π sobre 10. Então, aqui é o π sobre 10. Esse ângulo aqui é o 9π sobre 10. 9π sobre 10. Então, a solução é x igual a π sobre 10 mais 2kπ, ou x igual a 9π sobre 10 mais 2kπ com k em z. Trataremos agora da parte de inequações trigonométricas. Para a gente resolver uma inequação desse tipo aqui, a gente vai ver o seguinte: onde está no eixo dos senos o valor menos π sobre 2, ó, menos 1 sobre 2. Tá aqui, né? Aqui, né? Menos 1 sobre 2. Eu vou olhar agora para o sinal. O meu sinal é menor ou igual.
Então, eu pego do π sobre 2 para baixo, ok? Então, eu tô querendo todos os ângulos que a imagem fique nesse pedacinho aqui, são os ângulos que passam por este arco. As extremidades desse arco é o π mais π sobre 6 e o 2π menos π sobre 6. Então, eu tô querendo x entre π mais π sobre 6 e 2π menos π sobre 6. E vai ficar só esse mesmo, porque eu tô aqui, ó, no primeiro quadrante. Então, meu conjunto solução é x pertencente aos reais, tais que x tá nesse intervalo. Agora, já fazendo um pouquinho mais direto, quando eu quero cosseno maior do que o meio, por exemplo, eu vou no eixo dos cossenos, encontro o valor da imagem, o meio, vejo o sinal, eu quero valores maiores do que o meio e quero os valores de x exclusivo às extremidades. Então, sem as extremidades, porque é só maior, tá? Um meio não quero. As extremidades desse arco é π sobre 3 e 2π menos π sobre 3. Então, a minha solução vai ser o x entre 0 e π sobre 3, ou x entre 5π e 2π. Agora, como que eu escrevo a solução geral disso daqui? A solução geral disso daqui, olha só, é x em R, tal que x está no intervalo, eu aqui nesse ângulo, ó, eu faço o mais 2kπ, isso vai ser um π, e π sobre 3 mais 2kπ. A mesma coisa aqui de baixo. Então, eu só escrevo esses dois intervalos, ó, o primeiro intervalo aqui e o segundo intervalo aqui. Tá bem? Agora, eu quero a tangente de x maior do que raiz de 3. O ângulo π sobre 3 que vai me dar a imagem no eixo da tangente igual a raiz de 3, tá? Então, olha só, eu tô querendo o ângulo π sobre 3 e o ângulo π sobre 3 mais π, ok? Só que eu tô querendo tangente, agora eu venho olhar pro sinal, eu tô querendo a tangente maior do que raiz de 3. Então, ó, eu tô querendo todos os valores de ângulos que me dão a tangente pra cima. Então, se eu fizer isso aqui, ó, esses ângulos aqui, ó, esse, estão me dando valores de tangente maior. Agora, se eu passo para o outro quadrante, eu já tô indo lá para o menos infinito. Então, esse último valor aqui eu não quero, tá bem? Eu só quero os valores desse intervalinho aqui e desse pedacinho aqui. Os valores que vão me dar, né, aqueles dois pedacinhos, é o x variando entre π sobre 3 e π sobre 2, que tá aqui, ó. E o x variando entre 4π sobre 3 e 3π sobre 2. Aí, eu só adiciono 2kπ nos intervalos para eu poder fazer a minha resposta. A gente faz aqui também o estudo da função seno. Então, eu vou olhar no círculo trigonométrico e olhar aqui para a imagem do seno. Então, olha só, a medida, eu começo, ó, esse meu primeiro ângulo 0, a imagem dele é 0. Então, olha só, começa daqui, o meu gráfico. À medida que eu vou aumentando o ângulo, ou seja, aumentando o x, que eu vou aumentando o ângulo, os meus valores vão subindo, os valores da imagem vão subindo, estão vendo? Até chegar no máximo 1, quando o meu ângulo é π sobre 2. Então, olha só, meu gráfico está subindo e chegando no máximo em 1, quando o ângulo é π sobre 2. Daqui para frente a imagem vai descendo, à medida que o ângulo aumenta,
e atinjo zero quando eu chego no ângulo π. Então, aqui, ó, a imagem diminuiu e foi no zero, continua diminuindo até eu chegar no 3π/2, ou continua diminuindo até aqui, e voltou a aumentar até chegar no zero, até quando eu vim no 2π. Observações sobre a função seno. O domínio da função seno é os reais, pois para qualquer valor real vai existir apenas um valor de seno de x. O conjunto imagem é menos 1 e 1. Basta a gente olhar aqui, ó, tá? A imagem de seno o seno só assume valores entre menos 1 e 1. A função seno não é sobrejetiva, pois menos 1 e 1 ele é diferente dos reais, então a imagem não é igual ao contradomínio. A função seno ela não é injetiva. Por que ela não é injetiva? Porque quando eu traço uma reta aqui assim, olha só, existem vários valores de seno que vão na mesma imagem, tá? Esse ângulo aqui tem essa imagem, esse ângulo aqui tem essa imagem, então ela não é injetiva. E a função seno ela é ímpar, tá? Se eu continuasse ela daqui pra cá, ó, vocês estão vendo, né, que quando eu pego ângulos simétricos, eu obtenho valores inversos, tá? Então, isso significa que seno de x é igual a menos de seno x. Já a função cosseno, eu começo do 1. Só a gente olhar para o círculo trigonométrico, a imagem, quando o ângulo meu ângulo aqui é zero, quando meu ângulo é zero, cosseno de zero é 1. Eu já começo do 1 e começo, ó, diminuindo os valores da imagem. Tá bem, ó, viu? Diminuindo os valores da imagem até chegar no π. Então, ó, diminuo, decresço até chegar no π e cresço até chegar no 2π. A função cossenoide, a gente falou no final a gente falou dos senoides já, na nossa aula, né? Eu falei dos senoides. O cossenoide, ela só é o seno transladado de π/2, tá? Então, se o meu seno, ele começa no zero, o cosseno começa aqui. Então, é como se eu tivesse transladado a função seno em π/2 unidades. O domínio das duas funções da função cosseno é igual a do seno, a imagem também é igual, o período continua sendo 2π, ela não é nem injetiva nem sobrejetiva. Agora, a observação diferente que eu tenho a fazer, qual que seria a novidade, então? É que a função cosseno, ela é uma função par, tá? Porque o cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Então, a gente usou essa propriedade e eu expliquei isso em um exercício para trás, aqui, nesse mesmo vídeo. A função tangente, ela já é uma função de período, olha aqui, ó, de período π, tá? Período aqui, ó, de menos π/2 a π/2, a função vai se repetindo, ou seja, de π em π essa função vai se repetindo. E ela vai de menos infinito até infinito. As observações sobre a função tangente já são diferentes. Então, ela não é injetiva, mas ela é sobrejetiva. Ela vai de menos infinito a infinito. E não é injetiva porque quando eu traço uma reta aqui, existem vários ângulos que estão me dando esse mesmo ponto na imagem da função tangente. A função tangente é uma função ímpar, tá? Então, olha só, peguei um ponto aqui, peguei um ponto de cá, simétrico no eixo x, eles estão me dando imagens opostas. Ou seja, tangente de x é menos tangente de menos x. E o período, como eu falei, é π. E para finalizar, eu falo das funções senoides, que são as variações do seno e do cosseno. Então, quando eu somo alguma coisa, multiplico o seno por alguém, ou multiplico e subtraio, somo alguma coisa no meu ângulo x, tanto da função seno como da função cosseno, eu obtenho uma função senoide. Deixo para vocês aqui um link para vocês poderem fazer essa brincadeira
de adicionar, subtrair, modificar a sua função seno e cosseno para ver o que vai acontecer no gráfico da função. Vocês também vão precisar desse site para poder fazer os exercícios que eu deixei, tá bom? Então, tenta, por exemplo, colocar esse gráfico, vocês vão ver que quando vocês mexem fora da função cosseno ou seno, vocês só transladam a função para cima ou para baixo. Quando vocês mexem aqui dentro, aí sim, a função seno, por exemplo, que era assim, vamos supor, vai mudar o período. Ela vai ficar ou mais rápida ou vai ficar mais lenta, tá bom? Muda o período da função quando você mexe diretamente com x e translada a função quando você mexe de fora aqui, ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, coloco à minha disposição. Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.